Como diferenciar um narcisista de um psicopata ou de alguém com transtorno de personalidade antissocial? Meu nome é Adriana Santiago, eu sou psicóloga clínica há mais de 32 anos, diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tá na moda agora a gente xingar todo mundo de narcisista. É o chefe que não presta, o narcisista. É a mãe que não foi suficientemente boa, a gente chama de mãe narcisista. Enfim, tá totalmente disseminado esse termo por aí, tanto nas empresas, nas redes sociais, enfim, né? As pessoas dizem sofrer por estarem lidando com alguém com transtorno de personalidade narcisista. Mas será que é mesmo narcisista? Ou será que esse sujeito é um psicopata em transtorno de personalidade antissocial? Eu vou chamar de psicopata, e esse termo vai ser trocado por transtorno de personalidade antissocial, porque já se mudou esse nome diversas vezes. Tem diversos nomes para a gente falar da mesma coisa. Mas eu fico aqui, defendendo a ideia de que nem sempre o sujeito que você está chamando de narcisista é um narcisista. O narcisista, ele tem como comportamento uma necessidade de reconhecimento. O tempo inteiro ele quer ser reconhecido, né? Ele quer ser admirado, ele quer ser melhor que as outras pessoas. E para isso ele não mede esforços. Por exemplo, ele pode diminuir as pessoas. Essa grandiosidade, ela se dá em fantasia, ele fica pensando que ele é melhor mesmo que as outras pessoas, e em comportamento, ele tenta minimizar o que as outras pessoas fizeram para dizer que ele é muito mais importante. Na base desse transtorno, existe uma privação emocional imensa, e esse sujeito, com um buraco no peito, uma ferida narcísica enorme, ele tenta tamponá-la com o reconhecimento das outras pessoas. No caso do psicopata, o sujeito que tem um transtorno de personalidade antissocial, e antissocial não é porque ele não gosta do contato com as pessoas, não, né? Porque as pessoas às vezes confundem esses termos. Antissocial é porque ele vai contra a sociedade. E o comportamento dessa pessoa, desde o início, é um comportamento muito específico, muito singular. No transtorno de personalidade antissocial, há uma desconsideração e uma violação do direito das pessoas. Isso é uma marca muito importante. Um antissocial nem sempre quer admiração, ele não está muito preocupado com isso. Ele só não consegue respeitar o direito das outras pessoas. E, por isso, muitas vezes se torna um criminoso, mas nem sempre se torna um criminoso, né? Os especialistas no assunto chamam dos psicopatas forenses ou psicopatas não forenses. Porque são psicopatas que cometem crimes e são pegos, né? Porque tem muita gente que comete crime e não é pego. Então são psicopatas forenses os que estão lá no sistema prisional, que foram pegos de alguma forma. E tem os não forenses. E esses psicopatas, eles estão nas empresas, na família de vocês. Isso é completamente diferente. Entendam de uma vez por todas, né? O psicopata, ele não está em busca de aprovação e de reconhecimento. Ele não quer a admiração. Não necessariamente, ele não está nem aí para essa situação. E todo psicopata é narcisista? Não, nem todo psicopata é narcisista. São dois transtornos totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. O transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele não necessariamente está preocupado com o que eu acabei de dizer, com esse reconhecimento, com essa admiração do outro. Agora, pode haver um psicopata ou alguém com transtorno de personalidade antissocial também narcisista? Pode, piora muito a situação, mas pode, sem dúvida nenhuma. E o que diferencia um psicopata de um narcisista? Por exemplo, uma das questões é, o psicopata ele fracassa em se alinhar às regras sociais, ele não consegue. O narcisista ele consegue, aliás, às vezes consegue muito bem, ele está muito bem alinhado ali, porque ele precisa ascender na carreira, então ele está ali nas regras sociais, ele consegue corresponder. O psicopata, não. E esses sintomas e sinais, eles vêm desde a infância. O sujeito, a criancinha, ela já começa na escola a cometer atos infracionais. Agora, todo mundo que comete ato infracional na escola, toda criança que comete uma série de atos infracionais na escola, na rua, enfim, ele se tornará um psicopata? Não, não necessariamente. Mas todo psicopata tem um histórico de TOD na infância, ok? De transtorno opositivo desafiador. Todo psicopata tem um histórico de pequenas agressividades ao longo da sua vida, da sua história na infância. E isso eu estou dizendo, é a minha opinião? Não. Isso são as pesquisas, diversos pesquisadores em criminologia, né? Em neurociência, afirmam isso. Inclusive esse cara aqui, Adrian Hein,
escreveu Anatomia da Violência, que escreveu esse livro, Anatomia da Violência, ele vai falar sobre uma característica muito singular. Bom, eu tenho umas questões em relação a esse livro, gosto e não gosto, né, em muitos pontos. Eu acho que ele tende a promover preconceitos, enfim, é uma opinião minha, mas tem umas pesquisas muito interessantes aqui, e uma delas diz o seguinte: uma das características do psicopata é ter uma baixa frequência cardíaca em repouso. E aí fizeram estudos longitudinais, assim, durante 20 e tantos anos, ou seja, pegaram a criança pequenininha e foram acompanhando até chegar à vida adulta. E esses estudos indicam que essas crianças com uma menor frequência cardíaca, né, elas se tornaram com mais facilidade criminosas na vida adulta. Esse pesquisador, ele vai dizer que há um problema ali na circuitaria do medo, né? Ele vai tentar marcar biologicamente, trazer um marcador somático, um marcador biológico para uma questão tão curiosa como é a criminologia, e ele vai dizer sobre isso. Então essas crianças, elas têm uma baixa frequência cardíaca em repouso e tem um problema na circuitaria do medo, né? São crianças destemidas, não corajosas, porque a criança corajosa vai com medo de tudo. Uma criança destemida é aquela que não tem medo de nada, não tem medo de autoridade, não tem medo do perigo, não tem medo de altura. É uma criança que tem um problema, segundo as pesquisas de Leidenheim, com a questão do medo, né? Então nada consegue parar, ela é, né, sem freio moral, no caso. Mas pessoas que são psicopatas, elas nascem assim já? Ou acabam tendo uma predisposição e isso, um trauma acaba desencadeando todas essas características? Exatamente, é interessante, porque as pesquisas em neurociência agora, né, a gente sempre fala isso, com o avanço tecnológico a gente pode compreender o que a gente só intuía, né, a psicologia, a gente não fala a psicologia. Então agora, com exames de ressonância magnética funcional, se descobriu muitas coisas em relação ao transtorno de personalidade antissocial. Então as crianças, segundo a neurociência, elas nascem com uma tendência, como eu disse, né, uma frequência cardíaca basal pequena, né, baixa, ela tem comprometimento na circuitaria do medo, né, são crianças destemidas, então são crianças que tendem a se tornar um psicopata. Só que isso, obviamente, não é suficiente para definir um transtorno. A interação com o ambiente é o que vai ser o fator mais importante nessa história toda. Nem sempre uma pessoa com tendência, né, e aí tem um aspecto hereditário também, geralmente os psicopatas, eles têm histórico na família, né, de pessoas maldosas, de situações estranhas com familiares. E quando encontra um ambiente que favorece a esse tipo de comportamento, né, ele, com certeza, provavelmente, na verdade, se tornará um sujeito com transtorno de personalidade antissocial. Então, a biologia somente não vai determinar, né, tem um aspecto biológico? Tem, mas não determina se o sujeito vai ou não ser um psicopata. A interação com o ambiente, sim, vai contribuir muito para que ele seja ou não. Então isso nos dá muita esperança, né? Então quando você perceber uma criança muito destemida, muito opositiva, começa a tratar. A psicologia positiva, ela preconiza que a empatia, ela pode ser ensinada. Ela pode ser ensinada, né? Então a gente já começa cedinho ensinando a criança a ser empática, olhando essa criança com amor. E aí a gente pode construir uma boa pessoa, tirando esse sujeito desse espectro, né, do transtorno de personalidade antissocial. É importante notar também uma característica muito singular do psicopata, é essa camaleonice, né? Ele se transforma no que a pessoa deseja que ele seja. O narcisista também faz isso? Depende, pode fazer sim, depende da pessoa, né? Se é uma pessoa com status social elevado, ele quer também ter esse status social elevado, ele quer ir junto, ele vai. No caso do psicopata, ele é muito intenso nisso, né? Não sei se vocês viram Jeffrey Dahmer, vocês conhecem, né? Esse assassino canibal aí, teve uma série recente da Netflix, foi lançada recentemente, e ele se mostrava uma pessoa absolutamente pacata, doce, inofensiva. E para que isso? Para que ele pudesse atrair as suas vítimas para o seu apartamento e ali drogá-las, e aí aquela confusão toda que ele arrumava, né? A vizinhança nem desconfiava, porque ele era um homem que parecia um homem muito bom, muito tranquilo, muito calmo. Então o psicopata tem essa característica. O narcisista não necessariamente, mas mente, o narcisista mente. Você também mente, todos nós mentimos, né? Nós mentimos muito, muitas vezes por dia, inclusive. Mas a mentira do sujeito que tem um transtorno de personalidade antissocial, ela é para atrair a sua presa para o seu bel prazer. Uma característica, né, nesses assassinos, eu estou falando assim, do extremo do transtorno, né? Transtorno de personalidade antissocial. O que é comum em serial killer, em criminosos de uma forma geral, eles vão atribuir a culpa à vítima. Fato. Ponto. Eu matei porque ela me provocou. Se eu mato assim é porque eles me provocam, elas me provocam. Enfim, então o antissocial, ele sempre vai atribuir a culpa ao outro. O narcisista, ele
desconsidera tanto as pessoas, né? Ele desconsidera as pessoas como centro do seu universo, porque ele tem que ser o centro do universo da comunidade, da família, enfim, ele é o centro do universo, ele precisa ser o astro-rei. O psicopata não, o cara ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em cometer atos para ter emoções. Como ele não tem esse ligamento, né, cerebral, segundo as pesquisas do Heine, eles não têm muito esse ligamento com o sistema límbico, há um comprometimento ali nas suas questões emocionais, eles estão sempre em busca de situações que gerem dopamina, né? Porque não sei se vocês sabem, mas a dopamina, que já foi considerada o neurotransmissor responsável pelo prazer, agora a gente sabe, né? A neurociência já comprovou que a neurodopamina ela tem a ver com o desejo, a surpresa, com o inesperado. Então, personalidades mais dopaminérgicas estão sempre procurando algo para se excitar. E os sujeitos com transtorno de personalidade antissocial, eles estão também nessa mesma batida. Eles querem algo que excitem, né? Que deem uma excitação exagerada, que produza bastante dopamina para que eles tenham um maior nível de bem-estar. Tem uma pergunta aqui no YouTube, a Val mandou a seguinte pergunta: o portador de transtorno de personalidade não se reconhece como tal, mas ele tem consciência do que faz? Por exemplo, aquele que tem comportamentos perversos, sabe que está fazendo outro sofrer? Física ou psicologicamente? Interessante essa pergunta. Ele tem consciência, ele só não se importa. Ele sabe que está fazendo o outro sofrer. Aliás, fazer o outro sofrer é o que dá barato para ele. É o que causa a emoção que ele tanto procura. Então ele está buscando essa emoção, independente se está ou não fazendo o outro sofrer. Então ele tem consciência dos atos, mas ele é agido por um desejo de intensidade emocional. Agora, um narcisista sabe que está prejudicando o outro. O narcisista não se importa se está ou não prejudicando o outro, né? Ele precisa também se safar, mas no outro nível. Esse narcisista, ele pode até puxar o tapete de alguém para conseguir a promoção, mas ele não vai puxar o tapete de alguém simplesmente para ver o sujeito cair no chão. Compreende que tem uma diferença aí, né? O narcisista puxa o tapete, puxa, desde que ele queira aquela promoção, senão ele nem olha para as pessoas, ele não está importando com isso. O psicopata, o cara que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele quer o barato de assistir o sujeito cair. É diferente. E qual é a tendência de comportamento nas relações sociais? O psicopata, ele não se importa em colocar em risco a segurança das pessoas. E tanto faz quem são essas pessoas. Ele não se importa com a segurança delas. Então, ele está sempre cometendo situações ou colocando as pessoas em situações de perigo. Ele não consegue pagar as dívidas, pagar as contas em dia, chegar no horário no trabalho. Ele está sempre em torno do seu pensamento maquiavélico, né? Do seu pensamento maldoso. O narcisista não. O narcisista, ele consegue cumprir obrigações sociais, ele consegue pagar contas, ele consegue trabalhar tranquilamente. É bem diferente, né? Porque o narcisista, como eu disse, está sempre em busca desse reconhecimento. Para ele, a imagem dele tem que ser preservada. Ele precisa preservar a imagem. Coisa que o antissocial não está nem aí para a sua imagem. Ele não está nem um pouquinho preocupado com o que vão pensar sobre ele. O que ele não quer é ser pego. É diferente. Ele não quer ser pego. E qual a diferença entre a falta de empatia do narcisista para a falta de empatia do psicopata? Pois é, interessantíssima essa pergunta. Por quê? Os dois, né, têm essa característica, a falta de empatia. Mas nem sempre o narcisista, ele é uma pessoa má. A falta de empatia do narcisista está vinculado ao fato dele pensar muito nele mesmo, né? Dele estar ali pensando nas suas próprias questões, ele quer meio que se safar de um buraco emocional. No caso do psicopata, não. Ele não está querendo se safar de questões emocionais nenhuma. O psicopata, ele tem um comprometimento em relação ao sentir, né? Então, ele não consegue sentir amor, ele não consegue sentir respeito, ele não consegue sentir pena, compaixão das suas vítimas. Ele não tem essa história. Tem um caso muito interessante aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, que é sobre um serial killer. O pesquisador estava entrevistando e ele disse assim: eu não entendi por que eu vomitei na hora que eu estava degolando a pessoa. Porque eu não senti nada, eu não sinto nada. Aquilo foi uma reação automática do meu organismo, porque para mim,
tanto faz. E é exatamente isso. Eles têm esse comprometimento em relação ao acesso às emoções basais, às emoções básicas que eu tenho, você tem. Eles têm, eu não sei se você tem, né? Vai que você é um psicopata. Eu não tenho. Vai que eu não sei. Você tá me ouvindo aí? Não sei. Mas enfim, então existe essa diferença. Às vezes as pessoas estão, eu tô aqui nessa defesa, né, do narcisista, não tô protegendo o narcisista coisa nenhuma, mas eu quero dizer que nem sempre o narcisista é uma pessoa má. E as pessoas colocam a maldade na conta do narcisista. Por exemplo, uma mãe histriônica é muitíssimo pior que uma mãe narcisista. Muitíssimo pior. Ter uma mãe histriônica não é mole, não. Mas as pessoas confundem. E aí lidam errado. Por que é importante? Mesmo você que não é psicólogo, está me escutando aqui, mesmo que você não tenha que fazer um diagnóstico, só por conviver é diferente a pegada. O psicopata, ele é absolutamente cruel, ele pode ser absolutamente cruel. E pode ser um psicopata não assassino, não forense, né? Ele pode ser um psicopata acadêmico, pode ser. Um professor psicopata pode ter. Pode ter um chefe, pode. Não, nem sempre é narcisismo, né? Vamos começar a pensar sobre isso. Tem uma outra característica muito importante do psicopata, ou sujeito com transtorno de personalidade antissocial, que é a irritabilidade, a agressividade, repetidas situações de agressões físicas, de brigas, de confusão. E o narcisista, ele tem isso? Não necessariamente. Às vezes o narcisista não quer nem se sujar, sabe? Ele não quer, não quero nem me sujar. Ele não vai entrar em confusão à toa. Não vai. Ah, tá, mas tem narcisista impulsivo? Pode ter também. Mas no caso do psicopata, ou sujeito com transtorno de personalidade antissocial, ele tem um histórico vasto de impulsos, de situações agressivas, de brigas, confusões. Não tem o menor pudor com o seu semelhante. Quero te convidar por um super aulão comigo e o professor Ricardo de Sá, online, gratuito, dia 6 de junho, às 20 horas. Como é que você, psicólogo, pode conceitualizar um caso clínico para poder, transitar na sua clínica com mais eficácia, com mais eficiência. Tá legal? Super convidado. Link tá aqui embaixo para você se inscrever e vir com a gente nesse aulão que vai ser uma maravilha. Aproveita que você tá aqui, se inscreve logo, compartilha esse vídeo se você acha interessante, que pode ajudar alguém, e ative aí o sininho de notificações para você receber sempre que eu tiver, que a gente publicar um vídeo aqui no nosso canal. Grande beijo!